Voltamos com mais um programa Monstruosidades Jurídicas. Hoje partindo diretamente para a Indonésia, com uma convidada especial, acadêmica em Direito da Faculdade Evangélica de Rubiataba, Daniele Lohane, cursando o 9º período de Direito. Partindo para a Indonésia, ela irá abordar para nós sobre o tema, os comparativos das leis vigentes na Indonésia, comparando as leis do Brasil. Já voltamos, produção. Fui! Monstruosidades Jurídicas, recebendo aqui especialmente minha colega Daniele. É um prazer muito grande tê-la conosco. Prazer é todo meu. Daniele, para abordar, sanar as dúvidas dos nossos telespectadores, por que você escolheu esse tema? Bom, na verdade, primeiramente eu gostaria de cumprimentar a todos e dizer que estou aqui no nome do meu grupo para poder apresentar algumas peculiaridades desse tema com a máxima de informação possível. Então, por que foi escolhido este país em si, a Indonésia, para fazer esse comparativo com o Brasil? Por quê? Porque a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 5º, ela traz um caput que é garantido a todos o direito à vida, bem como a Declaração Universal dos Direitos Humanos também traz um artigo 3º que é garantido a todos o direito à vida, à liberdade, dentre outras garantias a mais necessárias ao ser humano. A questão da Indonésia, ela institui a pena de morte, que no Brasil ela não é adotada. Lá é aplicável a pena de morte tanto nos crimes de estupro quanto a questão do tráfico ilícito de entorpecentes, que aqui no Brasil é regida pela Lei 11.343 de 2006, no seu artigo 33, que ele diz que aquele que pratica, aquele que ele de qualquer forma atribui, ele agrega, ele contribui para que aquela droga ilícita ela seja inserida no mercado, ele está praticando o crime tipificado no artigo 33. No Brasil, essa pena ela pode chegar até 20 anos, lembrando que a pena máxima permitida pela Constituição é de 30 anos, e na lei de entorpecentes, ela diz também que pode ser aplicado pena multa, que no caso pode corresponder a 4.000 dias multa. Lá na Indonésia já é diferente, lá eles já aplicam a questão da pena de morte. Então, assim, eles estão em si violando uma garantia constitucional, uma garantia que ela é protegida por um tratado internacional, que até a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela também tutela pelo direito à vida. Então, vão contra esse ordenamento jurídico adotado lá. Sabemos que o Estado em si, ele é composto pelo povo, território e poder, ele tem a autonomia para legislar sobre o seu povo, bem como qualquer estrangeiro que entre no seu território, que ali pratique atos que são considerados como ilícitos. O indivíduo que entra no território da Indonésia e que pratica um crime de tráfico e contribui para que o entorpecente seja comercializado, seja distribuído ali, ele vai ser apenado pela questão do cerceamento da sua vida, pela morte. Sabemos que houveram diversos casos. No ano de 2013 foram condenados 19 indivíduos à morte. A ONU tentou intervir. Por quê? Porque não foi garantido a eles o direito à vida. Não foi garantido a eles o devido processo legal. Não foi dado a eles a ampla defesa. Não foi dado a eles o contraditório, o que poderia ter, quem sabe, ter salvado a vida daqueles indivíduos. Então, há um choque entre os ordenamentos jurídicos, tanto nacional quanto internacional. Por quê? Porque quando o país, ele tutela, ele legisla, dizendo que é permissível a pena à morte, ele está contrariando diversos ordenamentos jurídicos pelo mundo. Nossa, bastante entendimento da nossa querida Daniele aqui, essa comparação que ela fez das leis vigentes entre os outros países, a forma de aplicabilidade diferente, é muito interessante, gente, muito interessante. Pois bem, Daniele, já temos alguns telespectadores aqui fazendo perguntas direcionadas a você. Sim.
Uma pessoalmente aqui vem do Thiago Viana, de Itapuranga. Aqui os colegas lançaram aqui, conhecido como aquele que entra na piscina descendo pela escadinha, cara, muito comédia. Prazer ter você aqui conosco. A pergunta dele é a seguinte, Daniel. O que está em discussão ao confrontar a legislação do Brasil e da Indonésia? No que condiz a aplicação de pena de morte por este país estrangeiro? Na verdade, ele está contrariando o direito à vida, como disse anteriormente, que está previsto na Constituição. Essa contrariedade, ela gera um ônus muito grande, porque não só para a família, mas também pela sociedade, também em si, a questão da contrariação ao ordenamento jurídico. Então, há toda uma contrariação a nível geral, não é só específico, não é só aquela família que vai sofrer pela perda, porque são diversos. O brasileiro que ele foi condenado à pena de morte, ele foi um dos exemplos, mas essa pena, ela é decretada diariamente, tanto que os organismos internacionais estão tentando reverter esse quadro, o que infelizmente até o momento não tem sido possível. Certo. Tá aí, Thiago, doutora Daniela, acadêmica de Direito, desculpe, está aí sanando a sua pergunta, espero que ela tenha sanado realmente. Participe sempre conosco, estamos aí, viu? Valeu! Agora temos outra pergunta, outra participante muito especial, também exclusiva de Itapuranga, Luana Pedrosa. Faz a seguinte pergunta, a respeito do posicionamento da Constituição, no que diz respeito ao direito à vida. A direito à vida é uma garantia constitucional, uma garantia que não tem distinção. Não tem distinção por raça, não tem distinção por cor, por etnia, por costume, não tem distinção por classe social. Quer dizer, ela é garantida, o direito à vida é garantido tanto ao estrangeiro quanto o brasileiro nato, naturalizado, em geral. Todo e qualquer indivíduo é garantido a ele o direito à vida. Qualquer cerceamento, o direito à vida, é uma contrariação, ela não pode ser permitida. Por quê? Porque ela está indo contra o ordenamento pátrio, porque cada estado tem o seu poder próprio de legislar. Então, a partir do momento que um indivíduo ceifa a vida de outro, ele está, na verdade, indo contra as leis daquele país. E mesmo que ele vá contra as leis, que ele ceife a vida de outro, ainda assim não será tirada a vida dele como pena punitiva. Ela será, no Brasil, ele correrá dentro dos princípios constitucionais básicos, devido ao processo legal, onde será oportunizado a ele o seu contraditório, sua ampla defesa, conforme foi dito anteriormente, para que ele produza as provas necessárias, para que ele possa se justificar, para que ele possa apresentar a sua defesa ali devidamente. Aí sim, posteriormente, conduzido, sendo feito todo esse processo do ordenamento jurídico, que aí será dada a ele a pena legal correspondente às ações dele que foram praticadas ou omissões também, né? Que aí é uma análise de cada caso. Aí, uma grande explanação. Aí, Luana Pedrosa, espero ter sanado a sua dúvida também. Agora temos uma outra participante aqui também, a Yesca Rolinha. Rapaz, essa é uma querida, gosto demais dela, tive o privilégio de conhecê-la. Pensa também, é bacana, pequenina, rapaz, pequenina ela, você não tem noção. Ela faz a seguinte pergunta, Daniel. A pena instituída pela lei de número 11.346 de 2006, o que você tem a falar sobre essa lei de 11.346 de 2006? A Lei 11.343, também conhecida como lei, em caso que ela vai regular ao caso dos entorpecentes ilícitos, no caso a lei de drogas, ela institui a questão desde a prática, ela institui as penas, quer dizer, deve haver uma conduta, dessa conduta vai ser gerada uma pena, lembrando, como dito no início dessa entrevista, que é o seguinte, a pena máxima até então, vigente na questão da lei, para aquele agente que pratica qualquer verbo descrito do artigo 33, por exemplo, ela vai ser aplicada uma pena de 20 até 20 anos. E lembrando que esse regime que inicia é o regime de reclusão, podendo também ser combinado com multa. Então, assim, é uma variável. A pena máxima até 20 anos.
Isso na lei de entorpecentes, 8.343 de 2006. Mas aí tem outras penas também dentro dessa mesma legislação que vai ser aplicada conforme cada caso. Aí a Jéssica, sua dúvida. O outro participante, hoje estamos cheios de telecomunicações aqui que vocês não estão entendendo. Desculpa o erro aqui que essa máscara aqui tá rompendo, galera. Você não está entendendo do jeito que tá essa gravação, mas vai dar certo. Voltando. É o seguinte, a pergunta do Pedro Henrique, de Itapuranga. Ele fala o seguinte: a respeito da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Daniela, o que você tem a falar a respeito? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela também está em concordância com a legislação brasileira. Ela repudia a questão da pena de morte. Por quê? Porque é instituído no próprio ordenamento, que é um direito substancial, é um direito fundamental, que não pode ser negligenciado, ele não pode ser contrariado. Qualquer ato omissivo do país, qualquer ato que transgrida essa previsão no artigo 3 da Declaração dos Direitos Humanos, ela é sim repudiável, então não pode ser de maneira alguma, hipótese alguma, admissível. Bacana, bastante bacana. Bela explanação sua, Daniela, muito obrigado pela explanação, espero ter agradado a todos. Agora um pouquinho tarde, vamos acelerar porque o cenário aqui já deu uma mudada, já tá meio escuro. Vamos partir para as duas questões, aguenta aí, coração. Aqui, agora quem tá conosco aqui, ó, é o Carlos Nascimento, Buiuzão, um abraço, Buiu, grande abraço pra você, cara. E ele faz a seguinte pergunta, relacionada ao panorama internacional a respeito do narcotráfico. Que acadêmico em direito tem a falar sobre esse tema? Na verdade, a ONU fez uma projeção, porque a questão da imputação da pena de morte na Indonésia não inibiu os traficantes, não inibiu a ação da questão do tráfico de entorpecentes a nível internacional. Então, quer dizer, a Indonésia, ela é rota, por quê? Porque ela tem saída tanto para a Ásia quanto para a Oceania. Então tá, beleza. Temos o oceano ali também, o Pacífico, e temos o Índico. Então, quer dizer, apesar de haver a condenação à pena de morte, isso não inibiu o elevado índice e também a projeção da elevação desse quantitativo na própria Indonésia. Então, temos que, apesar de haver a condenação de morte, uma pena extremamente alta, uma pena extremamente elevada. Por quê? Porque ela está ferindo um instituto jurídico que é o bem mais precioso que nós temos, que é a vida. Mesmo assim, não serviu como uma restrição, como uma certa impedição, como uma inibição da prática daquele ato ilícito. Aí, Buiu, espero ter sanado sua dúvida aí, grande explanação da Daniele, e vamos partir para outra aqui. Mas o internauta aqui conosco aqui, a Aline Rocha, faz grande abraço, a Aline é gente boa demais. Ela faz a seguinte pergunta, doutor: a respeito da condenação do brasileiro Rodrigo Goulart, o que você tem a falar sobre o Rodrigo Goulart? A condenação desse brasileiro, ela deu, como tantos outros, houve sim uma intervenção diplomática como uma tentativa da proibição da reversão desse quadro. A ONU também interferiu, porque juntamente com eles diversos outros foram condenados, mas infelizmente não foi oportunizado nem o contraditório e nem a ampla defesa. E, infelizmente ele acabou vindo a óbito, como outros indivíduos que foram também apenados com uma pena de morte naquele país. A questão também de uma convenção, dessa convenção lá da Indonésia, é uma convenção internacional que ela diz o seguinte, que haverá pena de morte na questão dos crimes que hajam a intenção de matar. Então tá, se o agente ele tem a intenção de matar, a ele poderá ser punida aquele ato, aquela prática com a pena de morte. Só que a questão do tráfico de entorpecente, o tráfico ilícito de drogas, não tem essa previsão expressa de que deverá ser o agente punido com a morte. Nossa, grande explanação. Por fim, acho que estamos no final do nosso programa. Eu agradeço a ilustre presença da acadêmica Daniele.
E eu penso, eu tenho que ali ver o Corinthians perder, não posso deixar de assistir. O Corinthians vai perder hoje, plena quarta-feira vai perder. E fica assim então. Mas depois nós passamos mais um programa, Monstruosidade Jurídica. Se liga no canal lá. Fui!